sou o Marcos, né? Já falei. Eu não posso começar a falar nada sem antes parabenizá-lo pela biografia, certo? Eu li ela em 7 dias. Estou fazendo a minha monografia agora e eu abordo sabotagem, né, o rap, a intersecção com o mundo jurídico e com o mundo da vida, assim. E aí, sem falsidade, o seu livro tem me ajudado muito mesmo, entendeu? Ainda, graças a Deus, que o senhor publicou esse ano, porque eu estou no 5º ano, então se publicasse no ano que vem. Mas, de qualquer forma, não me impediria de estudar e aprofundar sempre no assunto do sabotagem. E o sabotagem é aquela coisa que, assim, uma pessoa da periferia e tal, e em alguns trechos ele fala da seletividade do direito penal, né? Especificamente falando, é uma parte no final do livro que ele comenta do primo dele que está encarcerado por conta de um 157, e ele fala: fez um 157 para sustentar a família e está aí, enquanto tem Maluf, ACM e etc. solto. Essa frase que o sabotagem fala, essa frase resume o quê? A seletividade do sistema penal, que tende a encarcerar mais pessoas de classe social mais baixa, né? Em detrimento dos colarinhos brancos, né? Colarinho branco é uma alusão criada pelos norte-americanos a se referir o criminoso que está com terno, gravata. E bom, muito enriquecedor mesmo. Eu saí de Maringá, andei 650 quilômetros. Cheguei aqui 11 horas e não me arrependo nem um pouco. E enriquecedor a contribuição da colega agora há pouco a respeito do professor da USP, que eu não sabia disso, vou pesquisar. Fez uma comparação com os gregos, né? E não citando esse professor da USP, mas citando Dostoiévski, ele foi encarcerado também, por motivo político. O Dostoiévski não era da periferia, né? Ele era de uma elite, assim. E, em resumo, ele foi parar numa prisão, e ele comenta na prisão o contato que os presos entre si se insultavam, né? E um desses insultos, ele falou assim que um falava que parecia uma garça, e em contrapartida o outro também mandava outro insulto, se aproximava, se utilizavam até de mímicas. E Dostoiévski conta que, aliás, o eu lírico, né, que está encarcerado, conta assim, que a primeira vez que ele viu isso, ele ficou assustado e ficou naquela expectativa de que ia sair uma porrada. Só que aí depois acabou numa risada e tal, e o Dostoiévski chama isso de dialética do insulto. A dialética do insulto a gente encontra no rap. Encontra, por exemplo, em Tupac. Tupac no Hits and Up, ele insulta bastante. E a mímica que ele falou que os presos também se utilizavam, né? A gente pode entender como break, certo? Porque os 4 elementos do hip hop, aqueles que já citaram, né? O break, e a gente pode chamar de dança, um tipo de dança. O MC é uma literatura, o rap é um músico, e o outro é o DJ, não. O grafite, que é um quadro, né? Assim, essa cultura já existe. O grafite é a pintura, é Van Gogh. Van Gogh não vendeu nenhum quadro em vida, mas hoje o valor atinge milhões, né? É a agregação de valor em cima da arte. E pesquisando, a gente vê que esses 4 elementos são clássicos, né? Na definição de vários autores. E eu gostei da definição do Sr. Tony, num artigo que comenta sobre o 5º elemento, né? Que é o fator transformação. E isso inova, porque é a transformação, pelo protesto, né? Que pode se fazer através do hip hop. O hip hop é uma arma para a periferia, o rap é uma arma no sentido metafórico, como no começo da palestra o colega Tony comentou, e acho que o termo usado foi garrucho, se eu não me engano, que um dia pode chegar a ser uma R15, as palavras. E, enfim, é isso. Muito bem. Você vê como é a troca, né? O cara vem de Maringá aqui para me chamar de senhor. Porque eu fico grato
pela troca, porque também eu já fiz metade do trabalho dele lá com a confecção do livro. Uma parte dessa produção nossa vem de perceber que todo o trabalho, toda a tese, era parecida com a que você mencionou. Toda a tese sobre hip-hop, toda a maneira de contextualizar, contar o que é o hip-hop, acontecia dentro da universidade, por alguém que não tinha ligação alguma com a cultura, e os rappers, quem estava lá desenvolvendo a ação, era pesquisado, e quase sempre começava assim, peguei um ônibus e fui até a periferia. Vai mostrando também geograficamente onde a pessoa vai se posicionando. É posição, todo momento é posicionamento político. Todo preso é preso político, de certo modo, se existe essa seletividade. Mas foi perceber que, a partir de um rapper chamado Chitara, que também é DJ, também faz tudo, lá de Campinas, ele produziu um livro chamado A Nação Hip Hop. Foi o primeiro livro de hip hop escrito por um rapper. E isso mudou o paradigma. Pô, mas a gente pode também escrever livro? Foi perceber isso. Hoje ele é formado em jornalismo, em comunicação social, está fazendo pós da aula. E a periferia tem entrado dentro da universidade e produzido suas próprias teses. Mas hoje a relação é outra, porque hoje as pessoas na periferia têm produzido a própria literatura, têm produzido os próprios saraus, os próprios espaços de debate. Então, essa ágora não é mais uma novidade, nem uma coisa inusitada para a gente. Só essa semana deve ser a 4ª atividade que eu estou participando, e, saindo daqui, vou lá para o CCJ, na Zona Norte de São Paulo, participar de um outro lançamento do livro do Sabotagem. Na periferia, na quebrada, produzida pelo pessoal de lá. Embora seja um espaço público, mas cada vez é mais cotidiano a gente ocupar esses espaços, e necessário. Então, só que é necessária a troca, porque o universitário vinha, fazia o trabalho, retirava dali o conhecimento, levava, ele se formava, e não tinha devolutiva. O cara sequer conseguia ter acesso ao material. É necessário... Daí não fechou o elo, daí não tem contrapartida. Qual é a contrapartida mesmo que tem para onde você tirou a sua informação, para onde você tirou o seu trabalho, o seu desenvolvimento, sua pesquisa? Existem algumas áreas, inclusive, que diz que isso nem pode acontecer. Você não pode ter contaminação do pesquisador com a sua cobaia, né, com o seu objeto de estudo. É a maneira que eles tratam. Aí você não tem contaminação, você só suga e não dá devolutiva nenhuma. Não posso me envolver, não pode influenciar a minha... Né, como se a gente não se influenciasse, como se a gente fosse neutro, como se a gente fosse números exatos. É evidente que tem envolvimento, a ponto da Samara se apaixonar por Rian. É evidente que tem envolvimento. De toda forma, o jornalismo não é isento, nunca, jamais. É impossível. E uma vez eu estava debatendo isso com o Larry Hotter, o jornalista do New York Times, aquele que falou que o Lula bebe, e o brasileiro estava muito preocupado que o Lula bebe. Esse cara, quando veio entrevistar a gente, fez para fazer uma matéria para o New York Times, ele dizia que, a gente debatendo esse tipo de coisa, ele dizia assim, olha, mas eu já fiz matéria que ouvi os dois lados, e, no final das contas, eu recebi carta, recebi mensagens positivas dos dois lados da situação. Eu falei, mas desde quando isso é um jornalismo isento? Isso, até onde eu sei, o jornalismo é a primeira coisa que se aprende na universidade. O primeiro dia do curso de jornalismo se aprende. O jornalista tem que ouvir os dois lados, certo? Isso aí é o básico. Se você não fez isso, você não fez jornalismo. Você fez outra coisa. Você fez publicidade, você fez uma campanha. Você está fazendo outra coisa, mas você não está fazendo jornalismo. Você está exercendo o jornalismo quando você propõe, produz e ouve os dois lados. Agora, você não é isento nunca. Porque
Porque você tem opinião própria, eu não tenho. E mesmo que você não tenha opinião naquele determinado tema, a empresa para a qual você trabalha tem. O New York Times, que é o maior jornal do mundo, não tem opinião. Inclusive, eles são, acho que, muito mais honestos por ter sua opinião transmitida, declarada nos editoriais. Aqui no Brasil, que não existe esse jornalismo isento, essa mesma opinião não transpõe o editorial e contamina cada fato, cada notícia, cada foto, e ainda assim continua sendo isento. A gente pode transferir isso para o direito. As leis favorecem quem desenvolve as leis, obviamente. É por isso que a gente precisa de ter gente nossa em todas as áreas, sobretudo fazendo leis, julgando, advogando. E no Supremo também, porque o Supremo também, às vezes, pensa que é uma vida à parte, né? Que eles podem fazer o que quiserem e governar como se fosse uma... Pois é, mas ele está submetido, né, às leis, né? Aqui no regime nosso não é parlamentarista, onde tem 3 forças que se autorregulam e trocam, né? É uma troca também, para existir esse tripé e ficar... Se uma dessas forças acha que é superior, se é suprema às demais, alguma coisa está errada. É só perceber. A polícia ela não responde ao Poder Judiciário, né? Ela responde ao Poder Executivo. Eu nunca entendi isso direito. Eu queria entender melhor essas coisas. A gente precisava discutir mais. E cada vez que a gente começa a discutir a nossa democracia, porque democracia não é um copo d'água que eu falo, agora eu vou ser democrático. É muito legal ser democrático para os outros, né? Mas a gente ser democrático e diminuir nossos direitos para que o outro também tenha tanto quanto a gente, isso é muito difícil de produzir, de desenvolver. Então, democracia é uma coisa que se exerce discutindo, fazendo coisas como esse tipo de coisa aqui. O espaço mais democrático hoje é aqui, agora. E o Supremo, ou as leis, precisam atender a todos de maneira igual e não condenar uma pessoa que rouba uma manteiga no mercado e o Paulo Maluf está preso, o Daniel Dantas está preso, Lalau foi preso, então a lei serve para alguns, então não é para todos. Então a gente precisa de exercitar nossa democracia, não só nisso, que às vezes vira até chavão também, mas também quando a gente fala do próprio jornalismo. O jornalismo, se ele não ouve os dois lados, se ele serve para alguns, e se ele deforma a realidade em detrimento a um desejo, então, no jornalismo, então, na democrática, e toda vez que a gente fala em democracia, em democratizar a comunicação, democratizar os meios de comunicação, fala de um novo marco civil para a internet, para a comunicação, isso é chamado automaticamente de ditadura, de censura. Censura é o que estão querendo fazer com as biografias. Pô. É isso. Mais alguém aqui já quer perguntar? Vou fazer uma, então. Tony, você falou bastante sobre jornalismo agora, né? Falou essa questão dos dois lados, né? Historicamente, a periferia, de modo geral, apareceu muito pouco nos jornais, nas TVs, onde quer que fosse, né? E quando apareceu, de certa forma, foi negativo, né? Quando vinha perturbar nos jardins, quando tinha algum crime, alguma coisa, aí se falava de periferia. Então, na sua avaliação, olhando nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, como é que a imprensa, de modo geral, tem tratado o movimento bastante vigoroso de cultura na periferia? Como é que passou a aparecer no jornal? Isso mudou ou não mudou? Então, por aí. É bem complexo isso. Por diversos motivos. Primeiro, porque tem transformações, tem casos e casos. E segundo, que tem muito preconceito dos dois lados. Por um lado, os meios de comunicação não estão nem acostumados a lidar com diferença, com pluralidade. Eles são tão... Mesmo na literatura, né?
é tão plural, que as livrarias têm 50 tons de cinza, literalmente. Você vai lá e tal, e você muda de livraria, tem 50 tons de cinza. Enquanto o Brasil, existe milhões, milhares de tons de brancos, pardos, cinzas, amarelos, verde, vermelho. A diversidade é muito grande, é muito... E a gente não se enxerga nessa diversidade, seja nos livros, tem até um conceito chamado bibliodiversidade, que a gente precisa de exercitar também isso, porque fica muito fácil também ler best-seller. A gente negociando com o Daniel, ali, da Orpas, que tem uma produção intensa na Zona Sul, a gente negociando com o pessoal para a comercialização do nosso livro, do livro de sabotagem mesmo, e o pessoal falava, pô, mas é muito caro esse livro e tudo mais. A gente tem um best-seller aqui que sai metade do preço, lógico, é um best-seller, vende 50 mil, né? A tiragem é essa, é um best-seller mundial. Lógico, o livro é escrito em português, não deu certo aqui, manda para Portugal, manda para... A gente nem tem muito essa troca, né? Mas, em tese, seria dessa forma. Enquanto a gente está produzindo um livro escrito em favelês, e se chega em Maringá, que bom. Mas tem chegado também em Londres, tem chegado também na França, tem chegado... acabei de receber uma foto hoje, vi pelas redes sociais, do LF, lá em Nova York, com o livro na mão. É um cara que cantava aqui no grupo EDMN, fez carreira no hip-hop, e hoje está lá com o livro, lendo o livro. Outra globalização possível que o Milton Santos dizia. Milton Salles também diz essas coisas também. É o cara que criou o Racionais MCs, ou ajudou a forjar esse grupo aí, juntou esses 4 caras. Mas me detendo um pouco mais na sua questão, quando a gente fala dessa relação da cultura de periferia com os meios de comunicação, tem esse histórico da não... Porque era fácil. Invisibilidade, né? Você torna... São invisíveis. Então é fácil, não existe. Só existe quando acontece uma barbaridade. Daí a gente fica bombando a ponto do Datena fazer um programa inteiro com um assassinato. E toda vez que a gente se reconhece na televisão ou nos livros, é muito parecido. Eu, quando estudava no livro de escola, eu não me via ali. Tinha uma única página que eu falava, esse cara aqui até que parece um pouco comigo. Sabe? Lembra, se não... Vocês sabem que página que é essa? No livro de história? Que página que tem alguém que lembra comigo? Lembra a mim? Lembra vocês? Lembra a gente, assim? História? No livro de história. Uma figura Vocês não histórica? tiveram aula de história na escola, não, gente? No livro de escola lá. Oi? Diga aí. Zumbi dos Palmares. Quando eu estudei, não existia Zumbi dos Palmares nos livros. A partir de 2007, daí, talvez já até, inclusive, por conta de toda essa reivindicação, esse povo aí que canta essas músicas estranhas e tudo mais, porque foi lá no rap que eu ouvi sobre zumbi, aprendi quem era Zumbi, quem era Antônio Conselheiro, Marighella, Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko. Foi ali que eu comecei a aprender quem era esse povo, que na escola não me ensinaram. Em 2007, Zumbi dos Palmares foi oficialmente inserido nos livros, na história, como um herói. Então, acho que já é uma conquista, mas eu sou antes de 2007. Eu sei que não aparenta, mas eu estudei antes desse período, e, na época, lá na 5ª série, lá, tinha uma única página. Vocês sabem qual é essa página? É uma página onde tinha... Quer falar? Não, não sabe, ouvindo, Guilherme? não ouvindo, não vou arriscar, não. Rapaz, acho que a aula de história vocês gostavam de... Vocês fugiam dessa aula aí. Meu. A página tinha uma pessoa que estava de costas. A gente não conseguia ver o rosto dessa pessoa. Talvez até por isso que eu acho que parece comigo, porque não, de frente eu não sei como que é, mas de costas dava para ver o vulto, assim. Essa pessoa estava sem roupa e sendo chicoteada. Era o único negro que tinha. Eles gastaram pouca tinta preta no livro. Algemado no tronco. E eu não sei o nome dessa pessoa,
eu não consigo ver o rosto, eu não sei de que família que ela pertence, nem quando nasceu, enquanto eu tinha que decorar o nome dos reis, aonde que eles vieram, e sair compartilhando as mentiras que eles descobriram no Brasil, como se o Brasil já não existe mais de 1 milhão de pessoas vivendo aqui, se não existe uma civilização aqui estabelecida, mas tinham descoberto o Brasil e tudo mais. Enfim, a história que vocês devem ter visto, caso olharem os livros, mas era essa única página. E nos meios de comunicação convencionais não é muito diferente. Quando a gente se reconhecia, tinha alguém parecido com a gente, vestido igual, da mesma região, com o mesmo CEP, o cara estava algemado, de cabeça baixa, e alguém falando por ele, isso aqui é bandido, isso aqui é safado, é vagabundo, é criminoso. O cara sequer podia falar. Então, foi assim que a gente... Um dos slogans, até trocaram o slogan, né? Mas até então o slogan de uma desses veículos, dessas empresas, era: a gente se vê por aqui. Eu não me vejo nesses espaços. Agora a gente começa a se ver, mas ainda assim o preconceito é grande dos dois lados, mas existe cada vez mais a possibilidade de vida inteligente também na televisão, no jornalismo também. Porque também, se a pessoa achar que vai ficar 2 horas aqui comigo, ouvindo falar, e vai entender tudo de periferia, e pode ter o aval de sair falando o que quiser, seja no direito, no jornalismo, ou em qualquer área, está perdido. Porque eu moro há 34 anos lá e até hoje não aprendi tudo. É muito mais complexo do que parece. A vida é muito mais rica, muito mais intensa. Agora, dá para ter ideia de como a chapa esquenta. Então, mas cada vez mais é possível a gente ter mais coisa séria, mais coisa bacana, mais coisa verdadeira, bem feita, com a cultura de periferia, até porque essas pessoas têm ocupado esses espaços e têm assumido a direção, têm assumido o jornalismo, têm assumido o roteiro, têm assumido, enfim, os mais diversos espaços na produção da comunicação. E isso sim vai democratizando. Agora, sem dúvida, a internet que é o propulsor disso tudo, dessa revolução dos invisíveis. Alguém quer seguir? Eu de novo, não vou ser muito extenso. Quando você fala dessa revolução, dessa transformação, vocês, enquanto movimento hip-hop, de várias zonas, nesse movimento global, né, através da internet, você acha que se rivalizam, se solidarizam, vocês são considerados entre si porta-vozes e lutam para abrir esse espaço juntos, ou vocês enfrentam dificuldades, né, de contaminação desse vírus, desse processo de transformação, entre os próprios, vamos dizer assim, líderes deste movimento? Que é uma curiosidade minha, porque você me diz que está há 34 anos convivendo lá com essa cultura viva da periferia, com essa riqueza, com essa diversidade, produzindo, né, agentes transformadores, que parece que você tomou isso como missão. Eu teria milhares de perguntas para fazer, mas, enfim. Uma coisa que me deixa muito curiosa é saber se... Eu vejo sempre que tem uma agitação, eu participei do processo da elaboração das leis de cultura, né, que o Haddad abriu agora para a participação da população, de todos os movimentos, em todos os níveis de cultura, de arte. E eu vi que o movimento hip-hop sempre teve em peso na votação, na manifestação, e se destacava das outras representatividades da arte. Eles estavam sempre lá em massa, reivindicando, falando, lutando pelo seu espaço. É admirável isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa pergunta.
se entre as zonas leste, norte, sul, ou zona sul do país, ou os países arianos, eslavos, com os países sul-americanos, existe uma comunicação? Vocês se conversam, vocês participam de um movimento maior de contaminação em massa, de uma forma amorosa, com esses 4 elementos? Ótimo, boa. Como eu estava dizendo, a realidade é muito mais rica, né? E qualquer coisa que eu diga aqui não deixa de ser uma certa generalização, que é um pouco difícil. Se eu disser que existe isso o tempo todo, a gente pode encontrar exceções. Essas exceções podem confirmar a regra ou não. Então, é um pouco difícil arriscar um palpite. Mas dá para dizer, eu posso citar, por exemplo, o Israel do Vale, que é um jornalista que se especializou na música negra de muito tempo, e ele costuma usar a seguinte metáfora: o hip-hop é a internet a carvão. Antes de inventar a internet, ou enquanto ela não tinha se popularizado ainda, já tinha um hip-hop aí disseminando a autoestima, esse orgulho, informação, ou contra-informação, porque numa guerra também a informação não é neutra, ela vai sinalizando posições e estratégias, aonde tem que atirar, quem é inimigo, quem é parceiro e tudo mais. Então, esse trabalho de contra-informação, ou esse processo contra-hegemônico, né, o Gramsci já dizia isso, a gente precisa ter um processo de comunicação contra-hegemônico. O hip-hop é um pouco isso. Agora, quem está de dentro tem um olhar muito mais diverso. Porque eu posso também sair falando aqui um monte de coisa bonita, que agrada a vocês, mas quando eu volto para a quebrada, se o discurso não tiver condizente com a prática, a cobrança é outra. E o pessoal sabe também, quando a gente está só falando bonito. Porque é fácil também falar... É fácil falar difícil. O difícil é falar para muitos. O difícil é falar fácil. Então, a gente acaba sabendo quem é quem. Às vezes, acaba enganando muita gente e tal, mas quando a gente está mesmo no dia a dia, assim, acompanhando, e vê o histórico do cara, não só no primeiro dia, mas no segundo, anos depois, assim, vai, a gente sabe também quando ele está fazendo marketing, no mau sentido da palavra, porque ela pode ser usada para... A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter produto, a gente tem que ter praça, a gente tem que ter promoção, a gente tem que ter tudo que o marketing prega. A gente tem que saber conhecer esse negócio e usar a nosso favor. É uma ciência, eu considero assim. Mas, no mau sentido da palavra, tem gente que está só fazendo um marketing ali, e, às vezes, mal administrado ainda, mas tem muita coisa sincera, muita coisa que é missão. E a gente consegue diferenciar também. Esse é o momento que ele está ganhando dinheiro. E aí, um cara que me influenciou muito na literatura, para mim, ele fazia isso. Um cara chamado Jorge Amado. Quando você lê Dona Flor e Seus Dois Maridos, é uma novela para ganhar dinheiro, para vender livro e virar seriado na Globo. Mas quando você lê Capitães de Areia, quando você lê Subterrâneos da Liberdade, você vê que ele está comprometido com uma causa. Então, eu acho que é válido também. Você também fazer um produto para vender, para ganhar Ibope, até para você ser reconhecido como um formador de opinião e usar de dentro para fora o seu potencial. Aí sim você ter sua HK e ali você poder fazer seu estrago. Então, pode ser estratégia também. Eu acho absolutamente... E a gente consegue, às vezes, sentir esse movimento. Que é estratégica, está expandindo, atingindo outro público e tal. Agora não, está falando para os seus pares e tudo mais. Mas acontece, sim, esse movimento de contra-globalização
ou de uma outra globalização que o Milton Salles já previa. Essa cultura integra a ponto, às vezes até demais, a ponto de a gente conhecer mais os sucessos norte-americanos, dos rappers de lá, do que do Maranhão, do Pernambuco, do Piauí. Mas também existe esse intercâmbio. Me lembra até uma coisa que eu ouvi, acabou sendo um marco. Eu era muito brabão também, muito... Eu ia usar radical, mas radical também é usado de uma maneira tão fora de contexto. Mas eu era muito agressivo também nas abordagens. Eu achava que só um método era válido, como se o outro não fosse possível. Eu posso usar 2 arquétipos, apresentar Martin Luther King e Malcolm X. Os 2 tinham 2 formas totalmente diferentes, ao mesmo tempo complementares de como adotar o discurso da denúncia do racismo. 2 maneiras bem diferentes de adotar apresentar a questão, abordar a questão. Agora, e as 2 são válidas, as 2 são legítimas, as 2 são autênticas, mas são 2 formas bem distintas. Eu era muito mais Malcolm X na época. E eu acho que ainda sou. Estou muito mais para Malcolm X do que para Martin Luther King, confesso. Mas eu vi um cara, eu saí lá de Carapicuíba para chegar na Câmara dos Vereadores de São Paulo para uma atividade solene, e eu vi um cara lá de barba branca, de cabelo branco, falando assim: o Brasil precisa de conhecer o Brasil. E eu pensando assim lá, todo revoltado, rebelde, com mágoa, né? Você que perguntou sobre mágoa, né? Todo arisco, revoltado, falando assim: mas que besteira que esse cara está falando. Porque turismo é para poucos, ou era. Turismo é para uma elite. A gente vai conhecer o Brasil como? Se para sair de Carapicuíba para vir aqui no centro de São Paulo, eu tive que pular a estação para ouvir esse tiozinho falando besteira. É assim que eu pensava na hora. Estava com brabo. Quero saber quem é esse cara aí. Aí fui conhecer quem é Aziz Absaber, que era o tiozinho que estava falando aquilo. Um geógrafo que contornou o Brasil na ponta do lápis, antes de existir o Google Maps. E perceber que ele tinha razão. A gente precisa de conhecer o Brasil. Eu passei a conhecer o Brasil com essa militância, com essas ações culturais, com o movimento hip-hop. Foi o rap que me deu a oportunidade de conhecer o Brasil. Foi a militância social, política. E perceber que o cara que está lá em Manaus, ele tem muito mais semelhança do que diferença comigo. Ele tinha o mesmo discurso. Mudava o sotaque, mudava o prato. Enquanto a gente comia aqui a feijoada, ele comia o peixe, e assim vai. A culinária é outra, mas a dificuldade para gravar um disco é a mesma. A dificuldade para fazer um show, para fazer um evento, para deixar de ser invisível, era a mesma dificuldade. Então, se as dificuldades são as mesmas, não importa qual região que você esteja, não importa qual seja o seu CEP, porque até então era rivalizado e o cara da rua de cima não podia ir na rua de baixo, que ele corria risco de vida. Mas se existe muito mais semelhança do que diferença, espera aí, a gente pode também encontrar soluções comuns, não podemos? Então, às vezes, a gente tem um hábito, um pouco... Eu não consegui identificar qual é a origem disso, mas a gente tem uma tendência de enxergar as diferenças. Pô, aquele cara é alto, o outro é careca, o outro é baixo, o outro é gordo, o outro é... Mas, claro, todo mundo é diferente, cara. Agora, perceber as semelhanças é o difícil. E se a gente olha só para a diferença, mas nenhum casamento dá certo. Se a gente ficar só olhando, né, mas que é um encontro de 2 pessoas que se complementam ali e tal. Lógico que eles têm diferença, mas se não consegue conviver com a diferença, imagina viver em sociedade. Imagina viver com Morumbi do lado do Capão Redondo, com Heliópolis do lado do Ipiranga. Imagina conviver com Paraisópolis dentro do Morumbi. Imagina conviver com a Rocinha ou com a favela do Canão no meio do Brooklyn,
que era o bairro, quando o Sabotagem nasceu, que mais se desenvolvia economicamente. É impossível, é uma guerra. E essa guerra que faz vítimas como o Sabotagem. O Sabotagem é vítima dessa guerra, dessa diferença. E o Sabotagem teve essa capacidade de ter esse De pensamento... integrar e viajar nesses dois mundos. Conhecer Então. o Brasil. Ele representa... Por isso que ele acaba sendo a síntese do Brasil, porque ele... Não existe um Brasil. MV Bill reproduzia isso, dizia sobre isso, que existe Brasis, né, que também é uma teoria desenvolvida. E MV Bill, quando lançou o filme Falcão, dentro da Daslu, falava disso. A gente tem que conhecer os Brasis, a gente tem que fazer um Brasil dialogar com o outro, porque se não existe diálogo, aí é só a guerra civil. Então, existem as duas possibilidades. Ou a gente cria um diálogo, uma ponte, e também não achar que é tudo igual também, porque existe diferença, e dessa ponte a gente constrói um novo Brasil integrado, porque existe hoje Brasis, existe ainda o Brasil de Cabral, existe o Brasil de Sabotagem. O Sabotagem é o cara que consegue transitar por esses Brasis, a ponto de trazer as pessoas aqui hoje num sábado para esse bom lugar.